Deixa só a galera entrar, Amanda. Gente, bom dia. Tem um negócio apitando aí, será que é só aqui no meu? Um apito aí e tá chato. Se tiver alguém com o microfone aberto aí, além do professor, por favor, fecha. Eu não estou ouvindo, não. Vamos lá. Então, temos aí, ó, aquisição axial, tá? Essa aquisição, deixa ela entrar. Pronto. Ariela, consegue me ouvir? Consigo, professor. Mais um iPhone entrando aqui. É porque a cliente me ligou aqui, aí eu demorei para entrar. Acontece, coisa da vida. Vamos lá. Temos a aquisição axial. Gente, anotem isso. Tá? E aquisição volumétrica. Vamos lá. O que seria essa aquisição volumétrica? Deixa eu ver aqui se tem mais detalhado. Não. O que seria essa aquisição volumétrica? Muito embora a gente vai falar nas próximas aulas, mas o que seria essa aquisição volumétrica? Já fala aquisição através de volume. Tá? Esse volume é que vai ser o quê? Transmitido a informação através de matriz. Essa matriz é que a gente considera que são o quê? Textos. Ok? Que são o quê, professor? Que vocês conhecem como texto, que vocês ouviram falar como que é texto. Sim. Eu tenho aí a aquisição de um scan axial. Cada giro de 360 graus na estrutura passa-se a formar uma imagem com o deslocamento lentamente da mesa. Lembra quando eu falei para vocês, no início da aula, a Ariela não tinha entrado ainda, não. Alguns não tinham entrado, né? Que eu falei do protocolo, em que você tem ali a taxa de deslocamento, certo? Esse deslocamento é justamente o momento que a mesa vai se deslocando e vai se fazendo aquisições de imagens devido a esse giro de 360 graus. Certo? Quando a gente tem o modo de scan helicoidal, a gente falou do scan axial. Quando a gente tem um scan helicoidal, o tubo ele vai girar 360 graus na estrutura, porém, através de uma tecnologia determinada slip ring, ocorrerá simultaneamente o deslocamento da mesa.
onde vai se caracterizar uma aquisição volumétrica, onde irá possibilitar as possíveis reformatações multiplanares. Então, nenhuma tomografia eu tenho um método scan axial e tenho um método de scan helicoidal. Hoje, tá? Hoje, os tomógrafos mais avançados, que são os tomógrafos dessa nova geração, você consegue se acoplar a esses dois métodos. Tá? Aqui eu tenho o tomógrafo. Olha aqui, tubo de raio-x. Paralelo ao tubo de raio-x, eu tenho o quê? Os detectores. Tá? O tubo de raio-x vai estar emitindo a radiação. Você tem aqui o feixe de imagem. Aqui no meio, em amarelo, né, com a cabecinha aqui, eu vou ter o quê? O paciente. Tá? Então, a gente tem aqui ó, o tubo de raio-x. Ele vai ficar localizado aqui. Na verdade, desculpa, aqui, porque não está desta mesma forma. O tubo de raio-x vai estar localizado aqui. Observe aqui o conjunto de detectores. Tá? O conjunto de detectores. Aqui onde ficará o paciente. Então, atravessou aqui o paciente, foi detectado pelos detectores de cristais. Tá? Muito tranquilo isso aí. Como eu já disse para vocês, em relação ao raio-x convencional, no início da aula, você tem uma imagem única, tá? E quais são as vantagens? Tá? Distinguir estrutura de órgãos e tecido com pequena diferenciação de densidade, em especial entre os tecidos moles. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, muito embora vocês não vão me responder, tá? Que eu já sei. Mas só para que fique na cabeça de vocês. A tomografia, eu consigo visualizar o quê? Qual estrutura? Eu mesmo vou responder, porque eu não vou ficar perdendo mais tempo. Então, na tomografia, a gente está utilizando aí, ó, parte óssea. Professor, e eu consigo ver parte moles? Consegue. Consegue. Mas não consegue ver com a mesma densidade que a ressonância consegue. A ressonância, vocês conseguem visualizar melhor parte moles. Eu consigo ver parte óssea? Consigo, mas eu não consigo ver com a mesma densidade que a tomografia. Então, Vamos supor, professor, vamos supor que eu quero identificar um hematoma subdural agudo no crânio. Eu consigo ver pela tomografia ou só pela ressonância? ressonância. Ressonância você consegue detalhadamente ver. Mas eu tenho uma possibilidade de ver pela tomografia? Tenho. Eu posso até ter, tá? Eu posso até ter. Mas esse hematoma subdural agudo, na tomografia, pode me trazer, tá? Pode me trazer uma leitura que não seja essa. Sim. Pode identificar, eu posso identificar outra patologia, pode, no caso, esconder. Não, não é que não vai esconder. Você vai ver ali, porque uma TC de crânio, assim como a ressonância, ela é feita com contraste. Tá? Existe a utilização de contraste. Só faz TC ressonância de crânio com contraste. Então, você, através da visualização do contraste, você vai ver que ali existe algo diferente. Você vai ver que existe uma determinada subjetividade. Porém, você, talvez, em uma TC, não consiga identificar. Mas você vai ver que aquilo ali não deveria estar.
Deu para entender? Deu. Certo? Então, na tomografia, a gente consegue distinguir, tá, a parte óssea da parte mole, tranquilamente. A imagem de um corte sem a superposição de imagens das estruturas. Foi como eu disse a vocês. Se eu quero ver ali, ó, vamos fazer um ATC de pulmão. Vamos fazer um ATC, deixa eu ver, da esfenoide. Tá? Vamos fazer o ATC da esfenoide. Obviamente, a etimoide, tá? A etimoide, ela vai sobrepor a esfenoide. Se vocês fizerem um raio-x convencional, vocês vão ver lá as duas. Mas se você fizer só a tomografia, você não vai conseguir visualizar a etimoide e sim a esfenoide, tá? Imagens digitais permitem medidas quantitativas da densidade dos tecidos e do tamanho das estruturas. Então, através das imagens digitais, você vai conseguir ter uma melhor visualização. As imagens de estruturas anatômicas conservam as mesmas proporções, sem distorções. No raio-x convencional, você consegue ter distorções, né? Já na tomografia, não. E vai admitir também reformatações, manipulações na tomografia, algo que o RX convencional você não consegue. Tá? O RX convencional você não consegue. Desvantagem. Uma das principais desvantagens da ATC é devido ao feito de utilizar radiação X. Tá? Radiação ionizante X. Embora o risco de desenvolver anomalias seja baixo, é desaconselhado TC em mulheres grávidas e em crianças. O mesmo problema ali, ó, do raio-x convencional. Peraí, gente, deixa eu só botar aqui para carregar. Então, você tem ali o mesmo problema, né? A mesma orientação de um raio-x convencional. Tá? Desvantagem que você pode utilizar o meio de contraste iodado, tá? E esse meio de contraste vai lhe trazer o quê? Determinado meio de contraste pode lhe trazer o quê? Reações. Reações. Isso, pode lhe trazer reações. Tá? E uma reação grave é a reação anafilática. Você pode ter um edema de glote e partir para Goiás. Professor, me Oi. diga uma coisa. Você falou aí no outro slide que mulheres grávidas e acho que crianças não é recomendado fazer tomografia, né? A mesma coisa do raio-x. Agora me diga uma coisa, se o médico insistir, a gente vai ter que usar o princípio da justificação, né? Vamos lá. Boa pergunta, Nanda. Excelente pergunta. Vamos lá. O que é contraindicado é no período dos 3 primeiros meses que o feto está em formação. Ok? 3 primeiros meses o feto está em formação, então é contraindicado. Se nesse caso, Ananda, nos 3 primeiros meses, houver uma insistência do médico para que você realize, é porque o médico ele está visando, primeiramente, a saúde da mãe. Entre a mãe e o feto. Primeiro a mãe. Exatamente, Aurélia. Primeiro é a mãe. Certo, Ananda?
Entendi. Até aí tá tudo bem. Pá. Uhum. Aí você vai me perguntar, e depois dos 3 meses, como é que vai fazer? Vamos lá. Depois dos 3 meses, você já não tem essa preocupação de realizar. Tá? O médico ele já entende que o feto já está todo formado, a criança já está toda formada. Então, você pode realizar uma tomografia normalmente. No entanto, tá? No entanto, a depender de onde seja a tomografia, pede-se para que proteja a parte abdominal, ou seja, a parte onde a criança ela fica localizada. Então, se coloca sempre um avental ali. Aí você vai me perguntar, mas se for uma TC daquela região, o que vai se fazer? Vai fazer. Tá? Mesmo princípio. Primeiramente, se visualiza a saúde da mãe. Beleza? Ô, professor, eu tenho uma Entendi. pergunta, é um pouco diferente, assim, da tomografia, né? Mas qual é o nível de radiação de uma ultrassom? Ah, meu pai, o nome tá na mente, fugiu. Posso só lhe cortar, Ariela? Sim, Rapidinho. A sim. ultrassom é uma radiação não ionizante, ela não lhe prejudica. A morfológica, lembrei. Não lhe prejudica. Ultrassom não lhe prejudica. Agora, professor, por que só é indicado fazer até o 3º mês de gestação? Depois do 3º mês, não é indicado mais. Porque a partir do 3º mês você não tem como visualizar. Entendeu? Porque a morfológica, até o 3º mês, ele vai conseguir visualizar toda a parte fetal. É uma parte bem detalhada. E junto vai diagnosticar se a criança vai nascer com alguma patologia ou não. Exatamente. Por quê? Porque ela praticamente ela está adentrando ao todo feto. E 3 meses o feto ele já está formado, então você já não tem como fazer essa morfológica. Você pode fazer outras. Entendi. Ok? Uhum. Classificação dos tomógrafos. Conforme o movimento de varredura, os equipamentos de tomografia são classificados em gerações. Galera, a gente vai ter que prestar bastante atenção a isso, tá? Deixa eu só ver aqui, porque para que não fique... Pronto. Para não ficar... Vamos lá. Muita coisa na cabeça de vocês. Geralmente, as gerações de tomógrafos eu gosto de dar só em uma aula, porque ela é bastante complexa, mas é muito fácil. Vamos lá. Primeira geração. Tá? Primeira geração de tomógrafo. Feixe em forma de lápis. O que é o feixe? O feixe da radiação. Vocês conseguem visualizar aqui já pela imagem, tá? No tomógrafo de primeira geração, você só tem somente um detector. Somente detector. Na primeira geração, você tem um movimento, tá? O movimento do sistema tubo-detector em sentido translação. Professor, o que diabo é translação? Então, como é esse movimento de translação? Vocês têm um movimento de translação e rotação. Rotação em sentido ao Sol. Não é isso, gente? Me corrijam aí para ver se eu estou errado. Eu acho que é. Isso. A terra gira
em rotação ao Sol. Tá? E você tem a translação. Então, rotação, sentido horário. Translação, sentido anti-horário. Ok? Você tem um tempo de varredura entre 4 a 5 minutos. Essa varredura de 4 a 5 minutos é devido a você ter somente detector. Beleza? Tranquilo para vocês? Então, tomógrafo de primeira geração. Feixe em forma de lápis. Eu sou um detector, movimento de translação do equipamento e eu tenho uma varredura entre 4 a 5 minutos. Eu tenho aí o tomógrafo de segunda geração. Já foi. O feixe, ele já deixa de ser em forma de lápis e passa a ser em forma de leque. Tá vendo? De forma de leque. Ok? Você tem múltiplos detectores. Você vai ter aí cerca de 30 detectores. Você vai ter um movimento linear no sistema tubo. Detectores com rotação maiores 30 graus. O tempo de varredura é em torno de 20 a 60 segundos. Olhe como já diminui de 20 a 60 segundos. Diminuiu aqui porque aumentou o número de detectores. Ok? Você tem aí, tá? O mesmo momento, tanto do primeira geração como de segunda geração, o mesmo momento no qual o tubo de raio-x roda, o detector, ele também roda. Certo? Lembre, tubo de raio-x de um lado, detector do outro. Então, se você tem um movimento de translação, tá? Se você tem um movimento de translação, você vai ter isso aqui, ó. Ok? Da mesma forma, o de segunda geração. Terceira geração. O feixe ele já passa a ser em forma de leque. Você vai ter aí, ó, múltiplos detectores, cerca de 700 detectores, de 288 a 700 detectores. Movimento ele já deixa de ser translação e passa a ser o quê? De rotação do sistema tubo-detectores. Então, ele agora passa a girar sentido horário. E você vai ter aí o tempo de varredura, ó, de 1 a 2 segundos. Muito embora nunca, até o momento, ninguém me perguntou, tá? Essa questão aqui de 20 a 60 segundos, né? 4 a 5 minutos, é o tempo do exame? Não. É o tempo de quê? Do corte. Tá? Aí a gente lembra, a gente viu aqui que o pescoço ele tem 30 cortes. Tá? O pescoço, ele, protocolo para pescoço é ter 30 cortes. Então, Só para dificultar a vida do ser humano. O problema, Mariela, é que para cada região você tem um protocolo. Mas é muito tranquilo, é muito fácil isso, tá? É muito tranquilo. Então, estou esquecendo das coisas, é muito fácil, gente. Eu já estava esquecendo agora, então. Desse tomógrafo de primeira geração,
tá? Desse tomógrafo de terceira geração, se eu fosse realizar uma TC de pescoço, onde eu ia ter um tempo de varredura de 2 segundos, já disse para vocês que esses 2 segundos é o número de corte. Quanto tempo vai se levar essa tomografia? Questão de prova. E aí, quem pode me responder? Como é, professor? Faz a pergunta de novo aí, por favor. Vamos lá. Eu sei que a tomografia de pescoço, o protocolo da tomografia de pescoço são de 30 cortes. Tá? Para eu fatiar todo o pescoço, eu vou precisar de 30 cortes. Cada corte desse dura em torno de 2 segundos. Qual é o tempo da minha tomografia? Um minuto. E aí, todos concordam? Um minuto, gente. 2 vezes 3, 6. 60 minutos, 60 segundos equivale a 1 minuto. É isso mesmo. Eita, pergunta besta que demorou meia hora para a pessoa pensar. Tá? Tomógrafo de 4ª geração. Eu tenho aí o feixe em forma de leque. Eu tenho múltiplos detectores, até 2.000 detectores. Os meus detectores agora, eles passam a ser fixos. Primeira geração, se liguem nisso aí, tá? Primeira geração, segunda geração e terceira geração, os detectores eram móvel. Ele acompanhava o quê? A ampola. Na 4ª geração, o detector vai ser fixo. Só quem vai rodar é a ampola. Só quem vai fazer um movimento de rotação somente vai ser o tubo de raio-x. Então, você vai ter esses 2.000 detectores fixos. O tubo de raio-x vai emitir a radiação e esses detectores fixos vão o quê? Captar esses fótons de radiação. E o tempo de varredura em torno de 1 a 2 segundos. Tá? Há quem diga, a literatura quem diz, né, vocês vão ver em algumas literaturas aí, tomógrafo de 5ª geração. O tomógrafo de 5ª geração, ele já é o quê? Helicoidal. Ele já tem aquisição volumétrica de dados. Ou seja, é como se você colocasse uma espiral no paciente, porque tudo isso aqui, ó, que a gente está vendo aqui, tá? É a radiação, que ela vem de forma helicoidal. Menos prejudicial, e você tem menos tempo e uma imagem perfeita, porque ela já lhe dá uma imagem tridimensional. As outras gerações, não, lhe dão uma imagem bidimensional. E aí você pode transformar. Na 5ª geração, que é conhecido como TC helicoidal, ela já lhe dá imagem tridimensional. Ok? Conhecido também como TC multicortes, no qual os equipamentos de tomografia possuem mais de uma fileira de detector. Observem aqui a imagem. Ó.
Aqui eu diminuo mais ainda o meu tempo de exame. Tá? Eu diminuo mais ainda meu tempo de exames. Eu posso, nesse exame aqui, tá? Eu posso, nesse exame aqui, fazer vários cortes em um giro só. Se eu tiver um equipamento, 8 fileiras, se eu tiver um equipamento de 8 fileiras de detectores, vai ser gerado 8 cortes. Se eu tiver um equipamento de 30 fileiras de detectores, hoje a gente já encontra esses equipamentos, vão ser gerados 30 cortes. Então, aqui, ó, é bem mais prático, bem mais rápido. Consequentemente, o paciente aqui ele está sendo exposto menos à radiação. Beleza? Aqui eu tenho uma classificação rápida dos tomógrafos, né? Primeira a quarta geração. Caracteriza os tomógrafos axiais, que também podem ser chamados de convencionais. Eu tenho aqui tubo, gira e a mesa desloca simultaneamente, formando os cortes tomográficos axiais. O de quinta geração, lembrando aqui que o quarta geração, o tubo gira e os detectores são fixos. Primeira a terceira geração, o tubo com os detectores, eles giram simultaneamente. Quarta geração, tubo gira, detector fixo. Ok? Primeira geração, a gente tem um único detector. Segunda geração, a gente tem o quê? Chega até quantos detectores? 300, não é isso? Detectores. Né? Terceira geração, a gente já tem uma maior superioridade de detectores. Tá? Não esqueçam disso. Quinta geração, a gente já tem um sistema helicoidal e o multilaser. Tá? O helicoidal, o modo helicoidal, o tubo ele vai girar simultaneamente com o deslocamento da mesa. E o multilaser, né, que é conhecido também como multicorte, você vai ter diversas fileiras de detectores e a quantidade dessas fileiras vão ser a mesma quantidade que vai ser de corte. Beleza, galera? Deu para entender? Deu. Alguém botou um pare aí para mim que ainda não sei nem o que significa isso. O que é esse pare aí, iPhone? Né, pare não, professor. É que eu queria sinalizar que eu queria falar com o senhor, mas eu botei no bate-papo. Ah, tá. Esse é novo, né? Nunca vi, não tem. Nunca vi. Nunca vi. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Próxima aula, a gente entra com o componente do sistema de tomografia. Eu vou mandar esse slide lá no grupo para vocês, certo? Muito embora, acho que esse slide faz parte do módulo. É. Mas eu vou mandar para vocês lá no grupo. Eu só vou pedir para vocês abrirem a câmera, também se quiserem, se não quiserem. Tá? E aí a gente encerra por hoje. Eu vou ver... vou esquematizar o trabalho direitinho para quem não chegou mais cedo na aula, né? Porque eu iria levar essas aulas que a gente perdeu. Eu iria dar protocolos, aí a gente vai levar 2 horas
2 aulas de protocolo. Fábio Oliveira já deu tomografia, ele sabe como o protocolo é chato pra caramba, porque é só leitura de slide. E aí você não tem muito o que explicar. E aí eu vou passar para vocês um trabalho de protocolos, tá? Para poder a gente compensar essas 3 aulas que eu não dei para vocês. O trabalho vai valer 2, tá? Só para suprir mesmo essas aulas. O trabalho não tem muita dificuldade, gente. Na verdade, o trabalho é copiar e colar, tá? Mas a intenção do trabalho é para que vocês não saibam do protocolo e esse trabalho ele vai ser despontuado, por exemplo, como eu já disse aqui no início. Cadê? Peraí. Ser rápido. Esse trabalho ele vai ser despontuado dessa forma aqui. A gente está vendo aqui protocolo para o exame de tomografia de seio paranasais, onde a gente tem aí 20 cortes. A gente tem um KV de 120, um MA de 160, o tempo de 2 segundos. Tudo isso aqui eu vou explicar em aula, tá? Espessura, incremento, gap, KV, tudo isso aqui eu tenho que explicar para vocês em aula. Ok? Eu irei explicar para vocês em aula. Mas como é que vai ser despontuado? Vamos lá. Se eu estou pedindo seios paranasais axiais e você me coloca um MA de 120, tá certo? Não tá. Então, nesse caso aqui, ele vai ser despontuado. Tá? Vamos lá. Ossos temporais. Eu vou ter o quê? 20 cortes. É protocolo. Vocês só vão poder fazer 20 cortes dos ossos temporais. Tá? Espessura de 1 milímetro, incremento de 1 milímetro. Tá? Um FOV de 16 centímetros. Aí vocês vão colocar no trabalho o FOV para ossos temporais de 15 centímetros. Tá certo? Não tá. Então, vai ser despontuado dessa forma. O trabalho geralmente... A gente vai ter que fazer assim mesmo, professor, nesse modelo? Não. Fica à vontade. Tá? Agora, você vai ter que colocar todas as informações que eu vou pedir referente ao protocolo. Tá? Eu vou pedir alguns exames e vou pedir qual o protocolo desses exames, especificando o que vai ser pedido. Número de cortes, coach, excremento, né, espessura, gap, KV, MA, tempo, FOV. Então, vocês podem me colocar de uma forma que vocês acharem melhor. Certo? O trabalho vai ser apresentado em forma de Word. Se me apresentar de outra forma, vai ser despontuado, mas de uma forma aqui para que vocês escrevam e saibam o que está escrevendo. Certo? Mas aí eu trago para vocês na próxima aula tudo direitinho, como é que eu vou solicitar. Eu já passo isso para vocês e vocês podem me entregar no penúltimo dia, no dia da aula que a gente for fazer a prova de tomografia valendo 3. Beleza, galera? Viu. Por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade ao módulo 1. Na verdade, a aula 1. Valeu? Bom dia a todos. Deus os acompanhe. Bom dia.